Missão. É interessante que dos tempos antigos da Bíblia, para iluminar o ambiente, nós tínhamos uma lâmpada que era preenchida aqui com azeite para iluminar o ambiente. E essa iluminação nos traz aquela figura que envolve tanto a nação de Israel como o próprio Messias, Senhor Jesus, que tinha o objetivo de ser luz para as nações, aquela ideia de que o povo que estava vivendo em trevas agora foi abençoado pela luz de Deus. Jesus mesmo disse que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Então, é muito importante que o povo de Deus, a igreja de Jesus, entenda essa dimensão para fora da igreja. Nós precisamos entender que a missão não é um departamento da igreja, não é uma das funções, uma das atividades ou para onde a gente manda alguns recursos, é o coração da igreja. Nós somos, na verdade, enviados de Jesus para anunciar as boas notícias da salvação e do reino de Deus. Por isso, a comunidade de cristãos que não está em missão perdeu a direção, porque esse é o foco daquilo que encontramos na Bíblia. Você observe, por exemplo, não só o que Jesus nos deixou na grande comissão, como também a própria igreja de Atos, como ela é encaminhada. E é tão interessante observar que lá você vê a importância da estratégia no reino de Deus, como o apóstolo Paulo, a igreja primitiva, trabalha de maneira estratégica e muito bem pensada. E ao mesmo tempo em que nós temos uma estratégia, nós temos a direção do Espírito Santo, porque o Espírito encaminha a igreja na direção da missão, porque afinal de contas, missão, estratégia e o Espírito estão nessa união para atingir aquilo que vem de Deus, a sua orientação. Por isso eu convido você a pensar seriamente, a entender que esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Eu quero antecipadamente celebrar o dia, diante do trono, quando a gente vai ver povo de toda tribo, língua, raça e nação, diante do Cordeiro, celebrando a chegada definitiva do reino de Deus. Por isso, povo de Deus, povo que está com Cristo no coração, todo mundo é chamado para ser luz para cada nação no cumprimento da missão. Bom dia, irmãos. Estamos aqui para convidá-los para participar de mais uma celebração da EBNU com a gente. É uma alegria muito grande ter vocês aqui. Esse é um momento que Deus quer falar com você e um momento que você pode reservar também para adorar a Deus. Então, vamos fazer isso com muita alegria, com muita disposição. É um momento que Deus está falando no nosso coração e é um momento que você pode também abrir o seu coração para Deus. Então, esse é o momento que Deus preparou para que nós adoremos, exaltemos o nome dele e possamos aprender mais a sua palavra. Então vamos fazer isso com muita disposição, muita alegria. Vamos conosco.
mais de cada indivíduo, cuidando da nação, mesmo assim escuta o pedido. Toca o meu coração, me estende a mão, me ajuda nos momentos em que eu mais preciso. Com teu espírito consolador, enxugar as lágrimas, sanar a dor de um povo que virou as costas pro seu Deus, mas que agora de joelhos dos pecados se arrependeu. E quem sou eu pra ser chamado seu amigo? E quem sou eu pro Senhor se portar comigo, entregando seu próprio filho pra salvar o que se perdeu, os que o mundo abandonou, o seu reino recebeu. Os pobres, os solitários e os aflitos, os loucos, desacreditados e oprimidos. Se o Senhor está aqui, aqui é o meu lugar. Deus da criação, meu coração quer entregar. Desejo estar onde tu estás, consolo e abrigo tu és, Senhor, perfeito amor, só tu podes me dar, por isso eu quero te adorar, quero te adorar. Segue então sofrendo, vai sobrevivendo, quase acostumando com o vazio que a solidão causou. Viver dessa maneira pode parecer normal, mas não é o que Jesus planejou. Essa dor vai ter fim ao amanhecer bem cedo. O socorro baterá a porta e será hora de abrir o coração e permitir que o Senhor da vida transforme em alegria todas tuas lágrimas. Segue então sofrendo, vai sobrevivendo, quase escravizado com o vazio que a solidão causou. Viver desta maneira pode parecer normal, mas não é o que Jesus planejou. Não vai ficar assim, essa dor vai ter fim ao amanhecer bem cedo. O socorro baterá a porta e será hora de abrir o coração e permitir que o Senhor da vida transforme em alegria todas tuas lágrimas. Uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. São uma
faça parte do que Deus planejou. Deus planejou. Não vai ficar assim. Essa dor vai ter fim. Ao amanhecer bem cedo, o socorro baterá a porta e será hora de abrir o coração e permitir que o Senhor da vida transforme em alegria todas suas lágrimas. Ao amanhecer bem cedo, o socorro baterá a porta e será hora de abrir o coração e permitir que o Senhor da vida transforme em alegria. Oh, que o Senhor da vida transforme em alegria todas suas lágrimas. Olá, meus irmãos da EBNU, eu sou o pastor Cleverson Bigarani, eu sou cidadão italiano e estamos envolvidos num novo projeto. A pedido do pastor Luiz Saião, eu gostaria de compartilhar com vocês este sonho e pedir também a oração de vocês. A Itália chama, o Senhor está nos mandando para lá. Eu gostaria de contar com o seu apoio. Deus te abençoe. Olá pessoal, bom dia, que bom que você está aqui conectado com a IBNU para a gente celebrar nesse dia, né? Celebrar o Senhor, as coisas boas que Ele tem feito na nossa vida, trazer à memória tudo que nos dá esperança. Então é um prazer ter você aqui com a gente e eu convido você a orar nesse momento. Pai, obrigada por todos que estão conectados com a gente nesse dia. Nós queremos celebrar o Teu nome, render graças a Ti, por todas as coisas boas que o Senhor tem feito na nossa vida e ao redor do mundo, todas as coisas que têm chegado ao nosso coração, ao nosso conhecimento. Só nos deixa louvar o Teu nome e Te agradecer, Te engrandecer, porque o Senhor é bom, o Seu amor dura para sempre. Abra os nossos corações nesse dia, os nossos ouvidos, os nossos olhos, que a gente possa ver todo o bem que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós queremos Te celebrar nesse dia, render graças ao Teu nome e mais uma vez dizer que a nossa esperança está em Ti. Nós sabemos que o Senhor tem o controle de tudo, que o Senhor trabalha em nosso favor e que nós estamos seguros e guardados no centro da Tua vontade, debaixo das Tuas asas. Obrigada, Deus. Fica conosco, nós queremos agradecer e celebrar o Senhor nesse dia. Nos guarda a nossa família, fica conosco e recebe todo o louvor que nós queremos Te dar nesse dia. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Nunca mais vai terminar.
o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. É de coração, é de coração. Tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, tudo que eu disser. De louvor a Jesus de Nazaré. E se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Eu sou a Luciana, esse é meu irmão João, que tem 2 anos. Queremos agradecer pela essa bênção que a IBNU é na nossa vida. Beijo, tchau. Te amo. Tchau, tchau. Deus está abençoando a gente. Essa van chegou da Alemanha. Compramos ela para ajudar a levar alimentos e medicamentos para a Ucrânia. Estamos no aeroporto de Cracóvia. Nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade de servir e de contribuir no reino. Talvez você imagine que eu poderia dizer, olha, contribua para a IBNU e para os seus projetos, para que você seja abençoado. Nós não acreditamos que as coisas funcionam assim. Nós entendemos que as pessoas abençoadas têm um coração aberto e querem contribuir a partir daquilo que Deus faz no coração delas. E nós convidamos você a fazer parte dos nossos projetos. A gente recentemente distribuiu alimentos para muita gente de necessidade em várias instituições aqui de São Paulo. A gente tem socorrido pessoas de maneira humanitária na África, recentemente em Moçambique, também com uma ação no Nordeste do Brasil e vários lugares do mundo, além de investir na pregação do Evangelho, investir no ensino bíblico fundamentado e na missão da proclamação da salvação em Cristo Jesus. A IBNU também apoia de maneira humanitária
de modo especial. Recentemente, nós ajudamos bastante em Moçambique, ajudamos no norte, na parte norte de Moçambique, ajudamos no Oriente Médio e, como você sabe, de maneira significativa na Ucrânia. Aliás, você pode ver aí um pouco daquilo que faz parte do nosso apoio lá onde os refugiados estão chegando, e queremos, portanto, pedir que você faça parte dessa multiplicação do reino através da IBNU. Você pode mandar o seu dízimo, a sua oferta, a sua contribuição e até mesmo o seu recurso para um projeto específico que está no seu coração. Esse mês de abril queremos abençoar os autistas, que é um dos ministérios que nós apoiamos. Queremos também continuar ajudando tudo aquilo que envolve o que Deus tem colocado em nossas mãos. Vamos apresentar esses recursos diante de Deus. Você pode enviar aí o Pix, você pode fazer um depósito, fazer como você preferir. Deus bondoso, Pai amado, obrigado pela vida, obrigado pela tua bondade e tua graça. Queremos agora, Senhor, apresentar as nossas ofertas, contribuições e doações para o teu reino e nos dê sabedoria, direção, sensibilidade para que tudo seja usado da melhor maneira possível para a tua glória e para a bênção da vida das pessoas que serão atingidas por esses recursos dados de coração. Nós te louvamos, te agradecemos e te adoramos e estamos felizes com a tua bênção sobre nós. Oramos por todos os projetos agora, tudo que envolve a ação missionária, a ação do reino da IBNU, em nome de Jesus. Amém. Muito bom dia para você que nos acompanha na nossa celebração online. Chegamos agora no momento de estudarmos uma porção da palavra de Deus naquilo que Deus deixou para nós de ensinamentos que reverberaram pela história, chegaram até nós e como nós podemos aplicar e usar isso nos nossos dias. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre um texto que Jesus conta aos seus discípulos como um exemplo de uma pessoa que o serve ou que deve servir a Deus de todo o coração e como que isso reflete o nosso comportamento aqui enquanto nós vivemos. E o tema é: qual o foco do servo desonesto? Baseado na parábola que Jesus conta em Lucas, capítulo 16. É interessante nós vermos esse texto, porque esse texto já foi interpretado de muitas formas. Muita gente, inclusive, tem questionamento sobre esse texto, porque ele é um texto meio estranho para nós. Então, vamos ler o texto e vamos tentar aqui extrair algumas coisas que ele tem a nos ensinar. O texto diz o seguinte: Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer, para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos seus devedores do seu senhor, cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreva 80. O senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas.
Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Esse é um texto bastante polêmico. Bastante polêmico porque as traduções ao longo da história, principalmente para o português, utilizaram palavras como desonesto, como astuto. E isso gera um pouco de, vamos dizer assim, de incômodo, de um desconforto nas pessoas que ouvem e que falam sobre esse texto, porque parece que o texto está aqui nos dando permissão para sermos espertos. E talvez você já ouviu falar dessa história, né, que o jeitinho brasileiro ajusta todas as coisas, ou então o mundo é dos espertos, e isso parece que tem base até na Bíblia. Mas é importante a gente entender não apenas esse texto, mas todo o contexto que está aqui em volta. Se você está aí com a sua Bíblia, se você me acompanhar, você vai ver que nos capítulos anteriores, principalmente no capítulo 15, Jesus, ele trabalha aqui com uma ideia a respeito dos valores que nós precisamos dar e que nós precisamos ter com relação às coisas desse mundo. Por exemplo, no capítulo 15 existem 3 parábolas, uma delas inclusive muito famosa, não é? A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. A do filho pródigo é uma parábola que já foi muito contada, já foi muito estudada, a respeito daquele homem que tinha 2 filhos e um decide se afastar da sua casa, gastar o dinheiro de forma irresponsável e depois voltar pedindo para ser um servo do seu pai. E logo depois dessa parábola, Jesus conta essa que nós acabamos de ler, do administrador, do homem que administrava os bens do seu senhor e foi encontrado aí em falta. Só que depois, Jesus continua falando outras parábolas e ele fala de uma parábola que é a respeito do casamento, né, da questão do divórcio e tudo mais. Ele fala um ensinamento a respeito do divórcio e depois ele fala daquela parábola famosa também do rico e de Lázaro, né, o rico tendo muitas posses e Lázaro sendo um homem que morava ali nas ruas e que comia das migalhas da mesa dos ricos e que os cães vinham lamber as suas feridas. Aqui também está na sequência do texto. O que eu quero dizer com isso? Você percebe que essa sessão aqui do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, é uma sessão onde Jesus está querendo ensinar valores do reino versus os valores do mundo. Jesus ele está explicando para os seus seguidores e é interessante que no capítulo 16, verso 1 diz assim: Jesus disse aos seus discípulos. Se você pegar outras versões, eu estou lendo aqui na Nova Versão Internacional, mas se você pegar outras versões, vai falar Jesus também disse aos seus discípulos, ou seja, como se essa partícula grega explicasse que Jesus está continuando a falar do mesmo assunto, e essa partícula traduzida para o português, é claro. Jesus continuando a falar sobre esse assunto, ele está explicando essa questão aos seus ouvintes, e ele está sempre tratando, vamos dizer assim, do mesmo tema, que é como nós devemos lidar com aquilo que nos é dado. E esse texto especificamente, ele é um texto muito rico de significado, e você vai acompanhar comigo, você vai entender que existem muitas nuances, muitas questões que estão envolvidas aqui. E isso nos ajuda, vamos dizer assim, a ter um pouco mais de paz no nosso coração, a ter um pouco mais de tranquilidade, de entender que não há um texto na Bíblia que me ensina a ser esperto, um texto na Bíblia que me ensina a dar rasteira nos outros, um texto na Bíblia que ensina a roubar do meu Senhor. Não é nada disso que esse texto está falando. Então, acompanhe comigo, você vai entender agora partes
importantes da cultura e da história local onde Jesus está passando, que vão te ajudar a compreender tudo isso aqui que está sendo falado. Jesus, ele está falando para uma audiência que é composta dos seus discípulos, aqueles que o seguiam, tanto os 3 que estavam mais próximos dele, como também os outros 9, completando aí os 12 discípulos. Havia também um grupo, uma multidão que o seguia, que não necessariamente estava o tempo todo com Jesus, mas estava querendo ouvir os seus ensinamentos. E o texto vai dizer aqui que havia também líderes religiosos. Os fariseus estavam acompanhando essa fala de Jesus e provavelmente também estavam acompanhando as outras histórias. E se você lembrar aqui, eu vou relembrar rapidamente o desfecho da parábola do filho pródigo, que quando o filho volta e o pai se lança em amor ao pescoço do seu filho, manda que ele seja vestido com as melhores roupas, pega o seu anel e coloca no dedo do filho, aquele filho que já estava com o pai, que não havia feito nada daquilo, se revolta, porque o pai gastou recursos que em tese não eram mais dele, o que o pai já havia repartido com seus 2 filhos, para alimentar ou para dar uma festa por conta daquele filho que ele mesmo declara, esse filho estava perdido e foi encontrado. E essa é uma comparação clara com a missão e com a tarefa que os fariseus deveriam ter desempenhado ali na época de Jesus, mas infelizmente não desempenharam. E aí eles estavam agora nervosos, bravos, porque esse que se dizia o Messias, esse Jesus que caminhava entre os povos fazendo milagres, estava falando muitas vezes que essa graça, que essa bênção que havia chegado através de Israel estava atingindo povos que não pertenciam à aliança abraâmica, que não pertenciam ao povo de Israel. Então Jesus, algumas vezes, vai ter alguns embates falando que, por exemplo, os povos estrangeiros estavam aceitando a mensagem que ele trazia, mas os próprios membros da família de Abraão estavam rejeitando. Um ataque direto às lideranças daquela época. E aí Jesus termina essa parábola que nós lemos, essa história que nós lemos do administrador, apontando para a hipocrisia desses fariseus, apontando para um comportamento errôneo, para um comportamento equivocado que eles estavam tendo. Mas vamos analisar aqui os trechos da parábola e entender um pouco mais o que ela quer nos ensinar. Jesus começa falando de um administrador, de um homem rico que tinha sido acusado de estar desperdiçando os seus bens. Preste bastante atenção aqui, porque as parábolas, elas não podem ter uma conexão direta com alguns elementos que são comuns à nossa fé. Então, por exemplo, quando nós falamos que havia um administrador de um homem rico, muitas vezes a gente quer associar isso a pessoas que nós conhecemos e, no caso, esse homem rico, nós queremos associar a figura do próprio Deus. Jesus, muitas vezes, ele utiliza figuras e imagens comuns da época para, sim, falar do que Deus espera do seu povo e do que Deus quer que o seu povo faça. Mas não podemos aqui fazer uma ligação direta no sentido de que o homem rico é Deus e o administrador são os fariseus. Não é isso que o texto está querendo nos ensinar. Preste bastante atenção. E aí diz que esse administrador foi acusado de estar desperdiçando os bens daquele homem rico. E isso é uma questão muito importante, porque a figura do administrador aqui, a figura que Jesus está passando, era a figura de um homem que lidava com todos os bens daquela pessoa. Ou seja, ele tinha poder para cobrar dívidas, ele tinha poder para fazer negócios, ele tinha poder para gerenciar tudo aquilo que aquele homem rico tinha. E aí, quando o homem rico ele percebe que talvez ali está faltando recursos ou que não existe um fluxo de caixa rodando nos seus negócios, ele vê que o seu administrador não está fazendo bem o seu trabalho. E aí ele chama o administrador e fala, olha, você vai prestar contas do que você está fazendo e você não tem mais condição de ser meu administrador, porque você está prestando um péssimo serviço. E aí o administrador ele se preocupa, ele na verdade se desespera até, porque ele não sabe o que vai fazer, ele não sabe qual será o seu futuro,
qual será o andamento da sua vida, se esse administrador tem uma família, o que ele vai fazer para sustentar os seus filhos. Ele até levanta algumas questões aqui. O meu senhor está me despedindo, o que eu farei? Para trabalho braçal, ou seja, ele fala aqui para cavar, para fazer trabalhar a terra, eu não tenho força. E eu também tenho vergonha de pedir, de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam nas suas casas. Então, o trabalhador, o administrador, vendo que o seu caminho naquela empresa, naquele empreendimento havia encerrado, ele falou, vou utilizar dos recursos que estão disponíveis aqui, dos recursos que eu tenho à disposição, para poder ganhar votos ou ganhar pontos com esses que são os credores, né, do meu senhor aqui, os devedores, no caso do meu senhor aqui, e ganhar pontos com eles para que no futuro eu venha a ser recebido por eles nas suas casas. E aí a parábola continua dizendo que ele pega um primeiro devedor do seu senhor e pergunta qual a dívida desse senhor, desse devedor. E o devedor diz, olha, eu estou devendo para o seu senhor 100 potes de azeite. Então ele fala o seguinte, tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Escreva a metade da conta. E aqui talvez é o que muita gente se confunda. Como que o administrador fez isso? Será que o administrador estava prejudicando o seu senhor ainda mais? Será que esse administrador estava dizendo assim, já que eu vou ser demitido mesmo, então eu vou sair levando tudo daqui também, vou prejudicar o meu senhor? É tipo uma pessoa que trabalha numa firma, trabalha num escritório, trabalha em algum lugar e vai ser demitido, recebe a informação que vai ser demitido, aí fala assim, também vou levar a impressora, vou levar o vaso de planta, vou levar a cadeira que é confortável, vou sair levando as coisas da minha empresa aqui, porque já que eu vou ser demitido, eu também vou dar um prejuízo para ela. Não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. Inclusive, se você olhar o segundo devedor, os valores são parecidos, né? Ele deveria 100 tonéis de trigo e ele fala para ele escrever apenas 80. A questão aqui parece ser um pouco mais profunda e vale muito a pena a gente entender como que funciona o contexto dessa história aqui. Acompanhe comigo para você entender exatamente o que está por trás dessa situação. É muito provável que esse administrador, quando ele criou as dívidas e quando ele falou para os devedores quanto esses devedores estavam devendo para o seu senhor, ele tenha colocado o que nós chamamos de juros ou o seu percentual, a sua parcela. E é muito possível que ele estivesse, inclusive, cobrando juros abusivos. E aí você imagina um senhor com o seu negócio, um senhor com as suas posses, fazendo a coisa rodar. Então você percebe aqui que ele cita duas questões da agricultura, né? Um está falando de potes de azeite, outro está falando de trigo. Então imagina que esse senhor tivesse plantações, fazendas, e aí as pessoas que compravam dele ou que pegavam esses materiais para poder vender ou para poder entregar esse conteúdo para esse homem rico, chegaram num ponto em que eles não conseguiam mais arcar com o peso da dívida, né? Então eles não conseguiam nem pagar, eles não conseguiam nem se livrar dessa dívida. E aí o que nós vamos ver? Nós vamos ver que esse administrador, ele fala assim, talvez a minha má administração esteja em eu querer colocar sobre essas pessoas um peso além do que a própria dívida, um peso além daquilo que elas já estão devendo. Então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir a minha margem de lucro. Eu vou diminuir aquilo que eu ganharia nesse negócio, aquilo que eu receberia como se fosse um bônus do meu trabalho, e o meu senhor vai ver que o fluxo vai continuar andando. O meu senhor vai ver que os recursos que ele estava para receber, que estava sem receber há algum tempo, vão começar a entrar. E aí por isso que o texto vai dizer que o senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente. E aqui se levantam duas questões muito importantes que são da cultura da época. Primeiro, se esse homem estava cobrando juros em cima da dívida das outras pessoas, e se nós estamos falando muito provavelmente de uma relação entre judeus aqui, ou seja, um homem do povo de Israel e outro homem também do povo de Israel, e era um negócio entre dois irmãos, vamos dizer assim, a Bíblia, o texto da Torá, proibia que se cobrasse juros. Você não podia cobrar juros, dívida do seu próprio irmão. E se ele está fazendo isso, ele já está contrário à lei. Ele já está agindo de forma a
tentar extrair para si um benefício que não lhe era devido. E aí já mostra que esse administrador estava em pecado, que esse administrador estava fazendo aquilo que não era permitido por Deus. Você não podia prejudicar o seu irmão, você podia fazer negócios, você podia vender, mas cobrar juros em cima de uma dívida, por exemplo, não era permitido. E aí o que nós vamos ver? Quando ele reduz esses valores que ele provavelmente teria de receber, ele faz com que o seu senhor tenha as dívidas quitadas, e o senhor vamos dizer assim, o elogia por conta dele ter percebido que era muito melhor ele ter recebido menos, mas ter feito com que o seu senhor recebesse esse recurso, do que ele ficasse na usura, no egoísmo, no egocentrismo, querendo receber os recursos que ele dizia ou que ele achava ter direito e prejudicar os negócios do seu senhor. E aí Jesus vai continuar dizendo algumas frases diretas para os seus ouvintes naquele momento, pois ele diz assim: pois os filhos deste mundo são muito mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo, usem a riqueza desse mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. E aqui eu quero fazer uma pequena pausa. Porque parece que nós estamos falando aqui do trato entre duas pessoas. Parece que nós estamos falando aqui de como você deve tocar os seus negócios, como era proibido para alguém cobrar juros do seu irmão, como se você percebesse que talvez você recebendo menos, você poderia manter o seu emprego, poderia agradar o seu senhor, poderia fazer com que esse senhor que estava ali numa situação de ira e de fúria contra o seu funcionário, percebesse que o negócio poderia fluir através da vida dessa pessoa. Aqui o texto não diz se o homem rico o manteve como administrador dos seus negócios. O texto não fala isso, o texto acaba no momento do elogio do homem rico ao seu administrador. Mas Jesus ele aponta para uma realidade que é um pouco além dos recursos, que é um pouco além de como nós tocamos os negócios dessa vida. E que, na verdade, tem a ver com como nós vivemos a nossa vida como um todo. Porque o texto vai dizer o seguinte: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Como assim um assunto talvez até escatológico entrou aqui nesse texto? Como eu falei no início, Jesus ele está demonstrando através dessas parábolas, dessa sequência de histórias que ele vai contando, que havia um descompasso entre a utilização dos recursos, das riquezas, dos bens que Deus havia cedido ao povo, não apenas ao povo de Israel, mas na verdade a toda a humanidade, e como essas pessoas estavam, na verdade, usando esses recursos em causa própria, usando esses recursos em benefício próprio e perdendo a perspectiva da real necessidade que o mundo estava passando. Se você lembrar comigo, Israel, o povo de Israel, é chamado desde o seu primeiro patriarca, Abraão, a ser luz para as nações, a ser um povo que abençoaria todas as nações da terra. Abraão é chamado e diz que através da semente de Abraão, Deus formaria um povo e através da família de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Jesus agora está tendo um embate aqui com aqueles líderes religiosos, com aqueles homens que estavam ensinando ao povo verdades, ou na verdade não estavam nem ensinando, mas estavam permitindo que o povo agisse de certas formas que eram contrárias à missão principal de Israel, que eram contrárias ao chamado de Israel para a salvação das nações. Israel havia recebido essa missão no Antigo Testamento. Israel não consegue exercer a sua missão, não consegue exercer a sua função perante as outras nações, é levado ao exílio, o templo é destruído, aquele centro de adoração que talvez na cabeça de muitos dos israelitas ali do final da monarquia seria algo intocável, porque era a presença do próprio Deus, era a casa do próprio Deus. Como que Deus ia ficar sem uma casa? E aí Deus manda um exército estrangeiro para eliminar essa ideia, essa mentalidade localizada, geolocalizada, ou seja, Deus se reúne aqui na cidade de Jerusalém. E Deus fala, não,
o mundo é a minha casa. A terra é onde eu ponho os meus pés, as nuvens é onde está a minha presença. Eu estou em todos os lugares. Esqueçam essa ideia de que é só aqui que eu posso ser adorado. Ezequiel, inclusive, o profeta Ezequiel, demonstra isso através das suas profecias, como no início ali do movimento de invasão do exército babilônico, a glória de Deus sai do templo e acompanha o povo ao exílio. E depois, no final do seu livro, ele mostra que essa glória vai voltar e vai se colocar novamente em Israel. E é o que nós estamos vendo na vida de Jesus. Jesus, que vai ser levado à morte na cidade de Jerusalém, que caminha pela terra de Israel, ele é essa glória que está voltando para o povo. É essa glória que está ali agora no meio do povo. João vai falar disso, que nós vimos a glória como a glória do Pai, e ela habitou entre o povo, ela esteve entre o povo. Só que o povo não entendeu isso. Os líderes religiosos da época não entenderam isso. E os líderes religiosos, eles estavam talvez tão ensimesmados, tão envolvidos na sua forma de vida, no seu cotidiano, nas coisas que eles faziam, que eles não estavam percebendo que eles estavam usando de forma completamente errada os bens do seu Senhor. E é por isso que essa parábola para a gente, ela é tão rica. Porque isso acontece com os fariseus que estão sendo retratados aqui nessa história, mas acontece também comigo e com você. Nós precisamos ter a visão muito clara de para que nós recebemos recursos, para que nós recebemos oportunidades, para que nós temos chance de, como esse administrador, utilizar os recursos ímpios dessa época para ganhar amigos. E é muito interessante esse texto, né? Porque diz assim que vocês têm que usar a riqueza desse mundo para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, ou seja, quando chegar ao fim de todas as coisas, esses amigos vão receber vocês nas moradas eternas. Essas pessoas que vão ser impactadas pela nossa vida, pela nossa ação, pela nossa forma de viver, vão também compreender que há um Deus Salvador, que há um Filho que nos resgata, e vão estar conosco nas moradas eternas. Vão estar conosco partilhando dessa glória que virá no fim dos tempos. Nós precisamos relembrar aqui um conceito teológico, né, que Jesus, quando inicia o seu ministério, ele fala que o reino de Deus é chegado. Mas o reino não chegou na sua plenitude. Então nós temos aqui vislumbres, nós temos aqui pontos de brilho da glória de Deus, mas ainda não experimentamos essa glória plenamente. Ainda não estamos imersos na presença gloriosa do nosso Deus. E aí Jesus, ele levanta essa questão e continua dizendo: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Esse é um alerta muito importante para a gente. Talvez na época ali de Jesus, eu quero tirar o talvez, na época de Jesus, isso já é conhecido, uma das interpretações muito presentes nos grandes centros acadêmicos e também das pessoas que acompanhavam todo o movimento religioso, era de que uma pessoa que era bem-sucedida era uma pessoa que estava em comunhão com Deus. Mas que bem-sucedido eu quero dizer? Uma pessoa que tinha posses, uma pessoa que tinha riquezas, uma pessoa que possuía grandes fortunas, possuía muitos bens. Essa pessoa estava de acordo com os preceitos de Deus. E é interessante que nós temos vários exemplos aqui na vida de Jesus. Jesus cita um caso de um homem que era muito rico e tinha celeiros, e os seus celeiros se encheram, e ele vendeu, e aí ele pensou: já sei o que eu vou fazer, eu vou ampliar os meus celeiros, vou criar mais fontes de armazenamento, vou produzir ainda mais, e aí depois eu vou descansar e vou só usufruir da minha riqueza. E aí Jesus diz que Deus vira para ele e fala: louco, essa noite eu vou pedir a tua alma, e tudo o que você tem, para que servirá? Para quem vai ficar tudo o que você tem? Mostrando que não era riqueza. Em outro momento da história de Jesus, um jovem rico se aproxima dele e pergunta o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna. E aí ele diz que cumpre todos os preceitos da lei, e Jesus fala: falta uma coisa para você.
Falta você vender tudo que você tem, compartilhar com os pobres e me seguir. E como ele era muito rico, ele sai desanimado, porque ele não quer perder a segurança que as riquezas dão. E isso que Jesus está tentando mostrar, vocês precisam utilizar melhor as coisas, os recursos que são colocados nas mãos de vocês. Vocês não podem depositar a confiança de vocês nas riquezas. E vocês precisam ser astutos, vocês precisam ser espertos para utilizar essas riquezas para chegar às pessoas, para conquistar amigos, para fazer com que essas pessoas enxerguem a realidade do reino. E não simplesmente pensar no lucro pessoal. E não simplesmente pensar em como você pode usufruir melhor, como você pode viver melhor. O texto vai continuar dizendo o seguinte: e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, ou seja, como sendo essas riquezas que o mundo está nos oferecendo, quem lhes dará o que é de vocês? Ou seja, como vocês vão administrar as coisas, as bênçãos, as dádivas que Deus quer entregar para vocês? Vocês precisam ser mais espertos. Vocês precisam usar melhor os recursos. E aqui vem uma frase muito importante para nós, que já foi utilizada de várias formas, mas tem um sentido muito especial nesse texto, que ele diz o seguinte: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E é interessante que essa palavra aqui, dinheiro, ela personifica o dinheiro. Ela é uma palavra que, como se dissesse que o dinheiro, ele quase que tem vontade própria. É como se dissesse assim: se vocês se deixarem dominar, o dinheiro vai dominar e vai comandar todas as ações da sua vida. E nesse aspecto, Jesus está falando diretamente com essa visão, com essa interpretação que eu te falei. Ou seja, não é o fato de você possuir riquezas, de você possuir recursos, de você estar em abundância, que você está de acordo com os preceitos de Deus. Aliás, esse deve ser um detalhe muito importante na sua vida. De você perceber que tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é capaz de fazer, a sua saúde, a sua inteligência, a sua acuidade mental, tudo isso é uma dádiva de Deus. E tudo isso precisa ser usado no alcance de pessoas, para abençoar outras vidas, para trazer pessoas para o reino de Deus. E quando Jesus está falando isso, você percebe que ele sabe a audiência que ele está ouvindo, que lhe está ouvindo. Ele sabe quem são as pessoas que estão ao seu redor. É interessante que tem alguns textos que falam desse contato, dessa conexão direta de Jesus com o Espírito Santo, porque muitas vezes as pessoas que estão ao redor de Jesus não precisam nem falar, elas estão pensando. Não é? Tem um texto muito emblemático de uma mulher que é pecadora, que vai lá lavar os pés de Jesus, e as pessoas pensam: se esse aí realmente fosse o Messias, ele saberia quem é a pessoa que está encostando nele, que é uma pecadora. E havia essa divisão, ou seja, um pecador não pode encostar em mim porque ele vai estar me tornando impuro. Havia essa lógica. E aí Jesus disse: olha, eu vim aqui para resgatar justamente aqueles que precisam de cura. Não é? Ele até cita a questão: se uma pessoa devia 100, a outra devia 1000 e eu perdoo as duas, quem que vai me amar mais? E o líder vai falar, obviamente, a pessoa que lhe devia mais, né? Então, ele vai dizer: por isso que essa pessoa me ama tanto. Porque ela está devedora e ela está vendo que os pecados dela estão sendo perdoados. E essa era um embate constante de Jesus com os fariseus. Porque os fariseus não aceitavam essa ideia de que o recurso, que as riquezas que eles tinham adquirido, que eles estavam gerenciando, deveriam ser usadas em prol dessas pessoas pecadoras. Essas riquezas deveriam ser usadas para a manutenção do sistema religioso, para a manutenção da boa vida que alguns deles tinham. E é interessante quando nós vamos analisar a parábola agora como um todo, depois que nós lemos, fizemos a leitura e analisamos todos os trechos dela, como é uma analogia direta à forma como eu e você e como esses líderes da época administramos os recursos que o nosso Pai tem nos dado.
Para os fariseus, todos os recursos, todas as riquezas que passavam ali por todo o sistema religioso, seja no templo, seja nas sinagogas, elas eram para ser usadas, para ser usufruídas pela própria liderança, por aqueles homens que trabalhavam, que viviam interpretando os textos bíblicos para a comunidade. Mas Jesus está mostrando aqui, olha, vocês estão usando esse recurso de forma insensata. Vocês estão usando esse recurso de forma a trazer mais peso, mais fardo sobre a vida dos seus irmãos. Não é como esse administrador que estava colocando juros, colocando uma carga ainda maior na dívida das pessoas do seu senhor. E vocês estão fazendo a mesma coisa. E nós também podemos fazer a mesma coisa. Nós muitas vezes queremos que as pessoas exerçam ou funcionem de uma forma que nos é agradável. Que elas precisam seguir um corpo de regras, que elas precisam seguir várias pequenas lições, várias pequenas regrinhas para que elas sejam adequadas a viver em comunidade. Quando, na verdade, nós só precisamos aplicar o que a palavra de Deus nos diz, o que a palavra de Deus nos ensina, o que a palavra de Deus apresenta como situação necessária para uma vida que serve e que agrada a Deus. Isso não é uma vida fácil. Se nós só aplicarmos o que está aqui na palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus diz que o seu jugo é leve, o seu fardo é leve, o seu jugo é suave, mas é uma vida de renúncia. É uma vida onde eu não vou receber a totalidade do recurso que eu achava que eu tinha direito, que eu estava cobrando a mais dos devedores, ou que eu estou colocando como uma carga, como um peso a mais sobre as pessoas que se aproximam do Evangelho. Dizendo, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você tem que ter esse e esse tipo de comportamentos. Porque esse tipo de comportamentos me agrada, esse tipo de comportamentos me traz, vamos dizer assim, uma satisfação. Mas se esse comportamento não está presente na palavra de Deus, isso não deve ser colocado como uma carga em cima das pessoas. As pessoas ainda precisam vir, ainda precisam, vamos dizer assim, pagar a sua dívida, como nós vemos nessa parábola. Essas pessoas que se aproximam do reino ainda precisam reconhecer o senhorio de Jesus Cristo sobre as suas vidas. Isso é indiscutível, isso é indispensável. Mas elas não precisam carregar tudo aquilo que eu imagino, ou que eu carrego, porque eu venho de uma criação X, eu tenho experiências A, B e C com relação à igreja, e é assim que a gente fazia há 40 anos atrás, então nós temos que continuar fazendo hoje. Nós precisamos tirar os fardos que nós colocamos sobre os outros. Nós precisamos utilizar, como fez esse administrador aqui, bem os recursos e as riquezas, sejam riquezas monetárias, sejam riquezas intelectuais, sejam riquezas da nossa capacidade, da nossa aptidão, para abençoar a vida das pessoas que nos cercam. E aí, quando nós fazemos isso, nós transformamos a nossa relação. E nós transformamos essas pessoas agora em amigos. Eles eram devedores e agora eles se tornam amigos. Eles se tornam parte da nossa família. Eles se tornam pessoas que vão caminhar conosco em direção às moradas eternas. Esse texto é um texto muito rico. Esse texto é um texto que nos apresenta uma forma de viver que agrada ao Senhor, que agrada a Deus. E olhe como é interessante, porque Jesus ele termina esse trecho aqui dando uma resposta àquelas pessoas que achavam que ele estava errado. Aquelas pessoas que achavam que sim, riqueza e recursos financeiros, e poder e autoridade são dádivas de Deus e devem ser usufruídas. Ele vira e fala assim: os fariseus que amavam o dinheiro ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Então ele lhes disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens. Mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Toda a riqueza, toda a pompa, toda a autoridade, toda posição social que não seja usada para abençoar vidas, para levar pessoas às moradas eternas, para apresentar esse Jesus que transforma e que salva a vida de cada uma das pessoas que se achega a Ele e que pede perdão e que o reconhece como seu Senhor. Tudo que for utilizado em benefício próprio, que for utilizado com arrogância,
que for utilizado com prepotência, é detestável aos olhos de Deus, não importa quantos homens queiram isso e achem isso valoroso. Não importa quantas pessoas deem valor à sua posição hierárquica dentro da sua empresa, se você tem muitas posses, muitos bens, se você consegue viajar ao redor do mundo, se você consegue visitar lugares maravilhosos, nada disso tem valor se isso não for usado para transformar vidas, para abençoar pessoas. E o texto é muito, muito claro aqui. Tudo aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Então, a minha mensagem, o meu recado nesse dia é esse. Nós precisamos ser astutos, nós precisamos ser espertos, nós precisamos ter essa capacidade, essa sagacidade de entendermos a nossa posição nesse mundo que nós estamos. De entendermos que tudo aquilo que temos e que somos não tem valor nenhum se não forem usados para abençoar vidas, para transformar a situação de pessoas, para levar pessoas a se aproximarem de Deus e do seu Filho e do Evangelho que esse Filho vem trazer, dessa boa nova de que essas pessoas que carregam fardos pesados vão ter esses fardos removidos, porque agora Deus entregou o seu Filho para carregar o fardo por eles. Mas nós precisamos fazer isso de forma sensata. Nós precisamos fazer isso utilizando todos os recursos que nós temos, os nossos bens materiais, a nossa capacidade, as nossas ações, a nossa influência, para que o maior número de pessoas possível possam se achegar de nós e, como o texto diz, nos recebam lá nas moradas eternas. Eu sei que isso parece um pouco estranho. Como assim eu vou usar minha casa, vou usar meu carro, vou usar meus recursos, usar minha conta bancária para abençoar outras pessoas? Não é disso que o texto está falando. O texto não está dizendo que você precisa entregar tudo isso para a igreja, que a igreja agora vai administrar os seus bens, que você precisa submeter tudo isso aos seus irmãos para que eles decidam o que você vai fazer com o seu recurso. Mas na verdade o texto está dizendo, não se apegue a essas coisas. Não abrace essas coisas, não ache que essas coisas são o que te dão sustento. São as coisas que te carregam. Entregue tudo isso ao Senhor. Peça orientação ao Senhor. Peça que Deus mostre como você pode ser um servo como esse administrador aqui, que percebe que o que tem e o que você pode ganhar dos relacionamentos, dos encontros que você faz, eles não são ganhos que valem a pena se só você for beneficiado e as pessoas forem prejudicadas, mas pelo contrário, utilize esses encontros, utilize essas oportunidades para você se diminuir e você poder levar essas pessoas mais próximas de Deus. E isso aqui também envolve recursos, também envolve utilizar as coisas que você tem em prol do reino, mas é muito mais do que isso. É você ter inteligência e capacidade de você pegar todas as coisas que estão ao seu redor, todas as oportunidades, todos os seus bens, todos os recursos que estão disponíveis, as coisas que você ainda pensa em fazer para levar pessoas para próximo de Deus. E que você consiga fazer isso com a orientação do Espírito Santo. Que o Espírito te encaminhe para você ser influência e você impactar o maior número de pessoas possível, para que você possa transformar as vidas dessas pessoas. E para que você possa ter plena consciência de que Deus sustenta a sua vida em todos os momentos, ainda que você não perceba. Às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente está numa rotina, numa correria, e a gente não percebe que a mão de Deus tem nos conduzido em todo momento. E para isso, talvez, Deus permita que a gente passe aí por um percalço, por alguma coisa, para que a gente volte os nossos olhos para Ele e não deposite a nossa confiança, a nossa esperança apenas naquilo que nós temos, na posição que nós ocupamos, nos recursos que estão disponíveis a nós. E que nós possamos, sim, verificar todos esses recursos, utilizar as riquezas desse mundo ímpio para alcançar as pessoas para o reino de Deus. Que Deus o abençoe e que você possa ser um agente de transformação desse reino.
galerinha, tudo bem com vocês? Olha só, eu estou aqui hoje com o meu Atlas estudando anatomia. Vocês já ouviram essa palavra anatomia? Anatomia é o estudo das partes do nosso corpo. É muito legal estudar anatomia porque a gente vai aprendendo um pouquinho como é que o nosso corpo é, como é que ele funciona. É muito divertido. E vocês sabem que quando eu estava aqui com o meu Atlas estudando anatomia, eu lembrei daquele versículo que a gente estava aprendendo esse mês, que é muito legal, né? Ele fala assim, lá de Salmo 139:14, que fala: eu te louvo, Senhor, porque me fizeste de modo especial e admirável. As suas obras são maravilhosas, disto eu tenho plena certeza. Foi assim mesmo, crianças. Deus ele fez o nosso corpo de um modo tão especial e único, porque Ele nos ama e fez a gente com muito carinho. E aí, eu lembrei de uma outra partezinha lá da Bíblia, que está em 1 Coríntios 12:12, que nos ensina também sobre um pouquinho de anatomia e fala um pouquinho das partes do nosso corpo. Sabe, esse capítulo, ele fala assim: imagina, por exemplo, se o nosso pé, olha aqui o nosso pé no Atlas de Anatomia, vou mostrar para vocês, olha o nosso pé. Se o nosso pé lá no corpo olhasse assim e falasse: ah não, eu sou um pé, na verdade eu queria ser a mão, é muito mais legal ser a mão do que o pé, eu não queria ser o pé não. Olha só que maluquice, né, se isso acontecesse. Ou se, por exemplo, a orelha, onde é que fica a orelha? A orelha, ela falasse assim: e não, eu queria ser o olho. Olha o nosso olho no Atlas de Anatomia. É muito mais legal ser o olho. Eu não queria ser orelha não, eu queria ser olho. Vê se isso pode. Isso daria certo, crianças? Não, né? Não tem menor cabimento. No nosso corpo, cada parte é muito importante. Cada partezinha do nosso corpo tem o seu valor. A gente precisa das mãos, dos pés, do ouvido para poder escutar, do olho para poder enxergar. Não dá para ter um corpo só de mão ou só de olho, não é? É verdade. E aí, o que isso nos faz entender? Assim como o nosso corpo, ele funciona bem com várias partes diferentes, ele vai funcionando todo certinho, assim também é com a gente, com as pessoas juntas, com a comunidade, com a Igreja de Deus. Cada um tem o seu jeito, as suas qualidades, aquilo que você sabe fazer melhor, os seus dons, talentos. Cada um é de um jeito. Mas cada um tem o seu valor e é muito importante. E a gente funciona melhor quando tá, olha, todo conectado, igual o nosso corpo, e funcionando juntos, andando todo mundo sintonizado, sem brigar. Então assim, quando você estiver lá com o seu coleguinha da igreja e brigarem por algum motivo, ah não, pensa logo que a Bíblia não gosta disso, Deus não ensinou isso pra gente não. Ele ensinou que a gente tem que conversar, pedir ajuda a Deus para resolver aquele problema e deixar aquela briga boba de lado, pra gente funcionar unido, como um corpo, tá bom? Então, crianças, guardem essa mensagem no coração de vocês. Olha como é que o coração aqui no Atlas de Anatomia, muito diferente das fotos, né? Guardem essa mensagem no coração de cada um de vocês. Lembrem disso quando ficarem meio chateados com alguém, com vontade de brigar com algum colega. Lembrem-se que nós temos que andar juntos, funcionando como um corpo. Beijo pra vocês! Você quer estudar a Bíblia? Então você precisa vir aqui para o podcast da Bíblia IBNU. Já fizemos aí, estamos terminando o livro de Êxodo e Lucas. E agora em abril e maio nós temos 2 novos livros muito legais, muito importantes, que é o livro de Juízes e 1 Coríntios. Olha só, os professores estão tinindo aí para passar esse conteúdo numa conversa muito descontraída, falando sobre esse assunto da Bíblia. Você precisa estar com a gente. Então, você pode acompanhar pelo YouTube de quarta e sábado,
às 19 horas ou pelo podcast. Então, fique ligado. Dia 14 de maio nós vamos ter um evento Família! Como é que ele chama? Juntos e Misturados! E aonde vai ser? No Buffet Aquarela Park! Esperamos você e sua família! No próximo domingo, dia 3 de abril, nós teremos, logo depois da celebração da IBNU, às 11h40 da manhã, o nosso momento para a classe dos novos membros. Você que tem participado, frequentado a IBNU, se você deseja se tornar membro ou quer conhecer um pouco mais, ou você quer ser batizado, essa é a oportunidade de fazer parte dessa reunião. Então entre em contato conosco, já dê o seu nome, você precisa ver um vídeo com detalhes antes da aula, para que você de fato venha somar conosco e ser mais um daqueles que levam o reino de Deus na comunidade da IBNU, uma comunidade saudável para um mundo melhor. Não se esqueça, 3 de abril, reunião presencial lá no WTC São Paulo, às 11h40 da manhã. E nós chegamos então a mais um encerramento da nossa celebração e foi muito bom ter você aqui conosco e nós queremos convidar você, porque domingo que vem temos mais uma celebração produzida especialmente para você. Vamos compartilhar mais da palavra de Deus, vamos orar juntos e cantar juntos também. E é por isso que eu quero convidar você mais uma vez a curtir a IBNU nas redes sociais. Curta aqui no YouTube, se inscreve no canal, mas nós também temos no Instagram e no Facebook. Então fique ligado em todas as nossas redes e nós nos vemos domingo que vem. Deus te abençoe.
Noto o coletivo, mais de cada indivíduo, cuidando da nação, mesmo assim escutar o pedido. Toca o meu coração, me estende a mão, me ajuda nos momentos em que eu mais preciso. Com teu espírito consolador, enxugar as lágrimas, sanar a dor de um povo que virou as costas pro seu Deus, mas que agora é de joelhos dos pecados se arrependeu. E quem sou eu a ser chamado seu amigo? E quem sou eu pro Senhor se portar comigo, entregando seu próprio filho pra salvar o que se perdeu, dos que o mundo abandonou, o seu reino recebeu. Os pobres, os solitários e os aflitos, os loucos, desacreditados e oprimidos. Se o Senhor está aqui, aqui é o meu lugar.